Você já parou para pensar? Por que a vida às vezes parece tão pesada? Como se estivéssemos carregando um fardo que não podemos soltar. Algo que nos impede de seguir em frente. No meio de tantas incertezas, ansiedades e medos, sentimos como se o futuro fosse algo distante e inatingível. Mas o que se eu te dissesse que a chave para libertar sua mente está em algo muito mais simples do que você imagina? O estoicismo, uma filosofia que nasceu há milhares de anos, oferece respostas para as dores mais profundas da alma humana. E não importa o quão distante você esteja da sua paz interior, o estoicismo tem um caminho para você, e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar com algo que todos nós enfrentamos, um mal invisível que nos corrói por dentro, mesmo quando tudo parece bem. A ansiedade com o futuro. A ansiedade com o futuro. Sabe aquele medo que surge de repente, que parece tomar conta de você sem aviso? O medo do futuro. O que será de mim? Será que vou conseguir? E se eu falhar? A ansiedade é uma presença constante, não é mesmo? Ela se infiltra na nossa mente, nos roubando a paz, nos fazendo acreditar que o futuro é uma ameaça, algo que não podemos controlar. Mas será que isso é verdade? Será que o futuro é realmente tão temível assim? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra de algo poderoso. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. O sofrimento, segundo Epicteto, não vem dos eventos em si, mas de como os interpretamos. O medo do futuro não está no futuro em si, mas no modo como antecipamos os problemas, nas histórias que contamos a nós mesmos sobre o que ainda nem aconteceu. O futuro, ele é um grande mistério. Algo que está além do nosso controle. E a ansiedade nasce justamente desse desejo de controlar o incontrolável. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar o que faz agora. O presente é o seu maior poder. O estoicismo nos ensina a lidar com a incerteza de uma maneira completamente diferente. Ao invés de nos paralisarmos diante do que ainda está por vir, devemos focar no que está ao nosso alcance agora. O que você pode fazer hoje que estará ao seu alcance amanhã. O futuro se constrói com as pequenas ações do presente. Não permita que o medo do futuro, daquilo que você não pode controlar, roube sua paz agora. O futuro será o que você decidir fazer dele, e ele começa agora. O medo de errar. E a falta de ação. Quantas vezes você se viu paralisado pensando que, se errasse, seria o fim? O medo de falhar. Ele nos consome, não é? Pensamos que uma falha pode nos definir, ou talvez nos fazer sentir que não somos bons o suficiente, que não somos dignos de sucesso. Mas, e se eu te dissesse que o erro não é seu inimigo, mas um dos maiores aliados que você pode ter? O erro é um mestre, se você souber como aprender com ele. Sêneca, outro grande estoico, nos ensina que os erros não são falhas, mas oportunidades para o crescimento. Ele dizia: o homem que comete um erro e não aprende com ele, comete o maior erro de todos. A única falha real é a de não tentar. A única falha real é a paralisia diante do medo. O verdadeiro fracasso não está no erro, mas na falta de ação. Quando você erra, você aprende. Quando você erra, você cresce. E isso não deve ser visto como algo ruim, mas como parte do processo. O único erro que realmente importa é o de não tentar. A vida não é sobre nunca errar, mas sobre como você lida com o erro. Cada falha, cada tropeço, é uma chance de aprender algo novo, de melhorar, de fortalecer sua habilidade e sua sabedoria. Então a verdadeira pergunta não é: e se eu errar? Mas sim: o que eu vou fazer depois que eu errar? Você tem medo de falhar, mas o verdadeiro fracasso está em não tentar. O medo de errar não deve te paralisar. Ele deve ser o combustível que te empurra para frente. O medo de errar não deve ser um obstáculo. Deve ser uma oportunidade para crescer, para evoluir, para se tornar alguém mais forte e mais capaz. Quando você falha, você tem a chance de recomeçar de uma forma melhor. E é isso que Sêneca nos ensina. A cada erro, uma lição. A cada lição,
mais sabedoria. A busca constante por aprovação. Agora, vamos falar sobre algo que todos nós já experimentamos. A busca incessante por aprovação. Você já se pegou fazendo algo só para agradar os outros? Com medo de não ser aceito, de ser julgado, de não ser suficiente? Você vive em função da validação alheia? A aprovação dos outros se tornou a sua moeda de troca para sentir que vale a pena existir? Marco Aurélio, o imperador filósofo, tem algo importante a nos dizer sobre isso. A opinião dos outros não define quem você é. Ele nos ensina que a verdadeira liberdade vem de não depender da aprovação externa. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver uma vida plena. Você não precisa da opinião alheia para validar sua existência. O que importa é a sua própria virtude, a sua própria consciência. E então, a pergunta é: por que você vive em função do que os outros pensam? Por que essa necessidade de ser aceito, de ser elogiado? Quando você desapega dessa busca, você encontra a verdadeira liberdade. E essa liberdade não vem do mundo exterior, mas de dentro de você. A verdadeira paz vem quando você escolhe viver de acordo com seus próprios valores. Não para agradar os outros, mas para se agradar a si mesmo. E é esse desapego da opinião alheia que traz autoconfiança, que traz autoaceitação. O que você faz por você. Porque somente você pode definir seu valor. Então, se liberte da busca pela aprovação externa. Escolha viver conforme suas próprias regras e deixe os outros definirem suas próprias vidas. Você não precisa da aprovação deles, só da sua. A procrastinação e o medo da falta de tempo. Você já se pegou adiando algo importante, achando que sempre haverá mais tempo? A procrastinação, essa maldição silenciosa que todos enfrentamos, nos enganamos ao pensar que sempre haverá um amanhã, sempre haverá mais tempo. Quando, na verdade, o tempo nunca volta. Ele é o recurso mais precioso que temos e o desperdiçamos achando que ele é infinito. Mas, como Epicteto nos lembra, o tempo é precioso e ele nunca volta. O tempo não espera por ninguém. Cada momento que você perde em dúvida e procrastinação, você perde para sempre. O que você faz agora é o que determina o seu futuro. Não há tempo a perder. Agora é o momento. O tempo não espera. E quando você começa a agir, você não só faz com que o tempo trabalhe a seu favor, como também começa a construir a sua confiança e a sua disciplina. A procrastinação é a ilusão de que há sempre um amanhã. E é essa ilusão que nos mantém aprisionados. Epicteto nos ensina que tudo o que você precisa para agir já está dentro de você. Tudo o que você precisa para começar já está ao seu alcance. O tempo não espera, e sua vida não espera. Então, o que você está esperando? Comece agora. Faça agora o que você deixou para depois, porque o amanhã não existe. O peso da opinião dos outros. Você já sentiu como se estivesse carregando o peso das expectativas dos outros sobre seus ombros? Como se o que você fizesse ou deixasse de fazer fosse apenas para agradar aos outros? Como se sua vida fosse uma performance, onde o principal objetivo fosse fazer com que todos ao seu redor se sentissem bem com o que você está fazendo? Isso soa familiar, não é? Na verdade, a busca constante pela validação dos outros é uma das causas mais comuns de sofrimento humano. A sensação de que você precisa se provar o tempo todo, que precisa agradar o máximo de pessoas possível, que suas ações precisam ser aplaudidas. Isso gera ansiedade, autocrítica e, acima de tudo, uma enorme frustração quando a aprovação não chega. Mas a filosofia estoica, através de Marco Aurélio, nos oferece um entendimento diferente. Ele disse: a opinião dos outros é uma prisão, não uma liberdade. Quando passamos a basear nossas ações na opinião de terceiros, estamos deixando de ser livres. A verdadeira liberdade vem quando você para de se importar com o que os outros pensam e começa a viver com base nos seus próprios princípios. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz, para ser quem você realmente é. A verdadeira paz interior só é alcançada quando você começa a se libertar dessa prisão.
Não significa que você deve ser insensível ou desrespeitoso, mas significa que suas ações e escolhas devem ser baseadas no que você acredita ser certo, e não no que os outros esperam de você. Afinal, é a sua vida que você está vivendo, não a deles. Como você pode aplicar isso na prática? Comece a questionar suas motivações. Você está fazendo isso para ser aceito, para receber elogios? Ou está fazendo isso porque realmente acredita que é o certo a fazer? Quando a resposta for a segunda opção, você começará a sentir uma liberdade profunda e uma paz que vem de dentro. Pare de se prender à aprovação dos outros, porque a única aprovação que você realmente precisa é a sua. A dor do passado. Quantas vezes você se pegou preso a memórias do passado, revivendo os erros cometidos, as palavras não ditas, os momentos perdidos? A dor do passado pode ser uma das mais difíceis de superar, não é? Muitas vezes nos apegamos a ele como se pudéssemos de alguma forma corrigi-lo, mudar o que já aconteceu. E isso nos paralisa. A dor do passado toma conta do presente e nos impede de viver o agora. Mas aqui entra a grande sabedoria do estoicismo. Epicteto, um dos principais filósofos desta corrente, nos ensina algo que pode mudar completamente a forma como lidamos com o passado. Ele disse: "Não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece que faz a diferença." O passado já passou. Não podemos voltar no tempo, não podemos mudar o que foi feito. Mas o que podemos fazer é escolher como reagimos a essas lembranças. A dor do passado só continua a nos ferir quando escolhemos viver nela, quando escolhemos trazer essa dor para o presente. O passado não define quem você é. O que define quem você é o que você faz agora, com as lições que aprendeu. Em vez de se prender a uma dor que não pode ser alterada, o estoicismo nos ensina a olhar para ela como uma oportunidade de aprendizado. Você pode transformar a dor do passado em sabedoria. Cada erro, cada momento difícil, contém dentro de si uma lição valiosa. Não deixe que o que já passou determine como você viverá daqui em diante. O passado não tem poder sobre o presente, a menos que você dê esse poder a ele. Liberte-se do peso do passado e viva o agora com a sabedoria adquirida. A falta de controle sobre os outros. Quantas vezes você já tentou controlar o comportamento de alguém? Seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Você já se pegou tentando mudar alguém para que se encaixasse no que você acredita ser o melhor para eles? Esse desejo de controlar os outros é um veneno que consome nossa paz interior, pois nos esquecemos de uma verdade fundamental: não podemos controlar os outros. Epicteto disse, de forma clara: o que está fora do nosso controle não deve nos perturbar. Essa lição é um dos pilares do estoicismo. Quando passamos a acreditar que podemos controlar as ações dos outros, nos tornamos escravos dessa ilusão. A verdade é que a única coisa sobre a qual temos controle é a nossa própria atitude, as nossas próprias reações. Tentar controlar os outros é como tentar controlar o vento. Você não pode fazer o vento mudar de direção, mas pode escolher como reagir a ele. Da mesma forma, você não pode mudar as pessoas, mas pode escolher como reagir aos comportamentos delas. Quando você aceita essa verdade, você libera uma imensa carga emocional. Você percebe que a única pessoa sobre a qual você pode realmente agir é você mesmo. A solução para isso é praticar o desapego. Ao invés de se preocupar com o que os outros estão fazendo, volte sua atenção para o que você pode controlar: suas próprias ações, suas próprias atitudes e sua própria paz interior. Liberte-se da ilusão de que você precisa mudar os outros e comece a mudar a si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade que o estoicismo nos oferece. O medo de não ser suficiente e o que dizer da sensação de que você nunca será o suficiente? Esse medo profundo de que, por mais que tente, você não vai atingir os padrões que impõe a si mesmo. O medo de não ser bom o suficiente para alcançar seus objetivos, para ser aceito, para ser feliz. Isso é algo com o qual todos nós lidamos em algum momento, não é? Mas a filosofia estoica, mais uma vez,
nos oferece uma resposta. Sêneca, um dos filósofos mais influentes do estoicismo, nos lembra que o nosso valor não deve ser baseado no que fazemos, mas em quem somos. Ele diz: não busque a aprovação de outros. Em vez disso, busque a aprovação de sua própria consciência. O que isso significa? Significa que sua verdadeira medida não está no que você conquista ou no que os outros pensam de você, mas em sua integridade, em sua virtude. Você já parou para pensar que, ao longo de sua vida, pode ter buscado a validação dos outros por tanto tempo que esqueceu de se validar a si mesmo? Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, respeito ou sucesso. O verdadeiro sucesso vem de ser fiel aos seus princípios, de viver de acordo com o que é certo e não com o que os outros esperam. A solução para o medo de não ser suficiente está em mudar a perspectiva. Em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros, procure a aprovação de sua própria consciência. Pergunte-se: estou fazendo o que é certo? Estou vivendo de acordo com os meus valores? Quando você se sente bem consigo mesmo, você já é suficiente. O desapego e a busca pela paz interior. Vamos falar agora sobre o desapego. Como você reage quando as coisas não saem como você planejou? Você já teve que se desapegar de algo ou de alguém que considerava essencial para a sua felicidade? O desapego não é fácil, mas é uma das chaves mais poderosas para a paz interior. O filósofo estoico Epicteto dizia: apenas aquilo que depende de nós é que deve nos preocupar. Muitas vezes, nos apegamos a coisas, a pessoas, a resultados, e quando essas coisas não acontecem como esperávamos, a frustração toma conta. O desapego, no entanto, é a chave para a verdadeira paz. Não se trata de não se importar, mas de não depender daquilo que não está sob seu controle. Quando você aprende a se desapegar do que não pode controlar, você experimenta uma paz profunda. Você percebe que não precisa do mundo para ser feliz. A verdadeira felicidade vem de dentro. Se você deixar de esperar que os outros ou as circunstâncias mudem para se sentir bem, você se tornará imune aos altos e baixos da vida. A solução aqui é praticar o desapego. Não significa que você deve deixar de lutar por seus objetivos ou deixar de amar as pessoas, mas significa que você deve aprender a viver em paz, independentemente do que acontece fora de você. A paz interior não vem de fora, ela vem de dentro. Aprenda a desapegar-se do controle sobre o que está além do seu alcance. A necessidade de perfeição. Quantas vezes você se pegou tentando ser perfeito? Em todas as suas ações, em todas as suas palavras, tentando agradar a todos, ser o melhor em tudo. A pressão da perfeição é algo que todos enfrentamos, e muitas vezes isso nos impede de agir. O medo de cometer um erro, de falhar, de não estar à altura das expectativas, essa busca incessante pela perfeição nos paralisa. O filósofo estoico Sêneca nos ensina uma lição poderosa sobre a perfeição. Ele diz: a perfeição não é a realização de um ideal, mas a adaptação das nossas ações ao momento presente. Essa afirmação nos ensina que a perfeição não é uma meta distante, mas sim a prática constante de estar presente, de agir com sabedoria e virtude em cada momento. A busca pela perfeição só causa sofrimento quando você se perde no ideal inalcançável, em vez de viver de acordo com os princípios de virtude e sabedoria que estão ao seu alcance. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. A verdadeira perfeição está em reconhecer suas imperfeições e trabalhar para melhorar constantemente, sem se cobrar demais. O problema da busca pela perfeição é que ela coloca você em um estado de ansiedade constante, onde o medo do fracasso se torna maior do que a vontade de tentar. A solução está em aceitar que você não é perfeito e que está tudo bem. Ao invés de buscar a perfeição, busque a excelência, que é o esforço constante para ser melhor, sem o peso de expectativas irreais. Lembre-se de que a verdadeira grandeza está em fazer o melhor que você pode, sem se punir pela falha. Cada erro é uma lição, e cada ação que você toma em direção ao seu crescimento é um passo na direção da verdadeira perfeição estoica. A busca pelo sucesso.
material em um mundo onde somos constantemente bombardeados com mensagens sobre o que é necessário para ter sucesso, dinheiro, fama, bens materiais. É fácil cair na armadilha de acreditar que a felicidade está nessas conquistas externas. A pressão para alcançar o sucesso material, comprar coisas, ter o que os outros têm, é uma das maiores fontes de insatisfação na vida moderna. Mas será que esse sucesso traz realmente felicidade? Aqui, voltamos ao pensamento de Epicteto, que nos diz: não é a riqueza que traz felicidade, mas a liberdade para usá-la sabiamente. O verdadeiro sucesso não está na acumulação de bens materiais, mas na capacidade de usá-los de forma sábia e equilibrada. O que realmente importa é a liberdade interior que vem da capacidade de não depender do que você possui para ser feliz. As pessoas muitas vezes buscam a felicidade no que compram, mas ela nunca vem de algo externo. Ela vem de dentro, da paz interior e do contentamento com o que você tem. Você pode até alcançar o sucesso material, mas ele não será suficiente para preencher o vazio interno se você não cultivar um espírito de gratidão e equilíbrio. As riquezas não são o problema em si, mas a maneira como você se relaciona com elas. Se sua felicidade depende do que você possui, você nunca será verdadeiramente feliz, porque as coisas externas são efêmeras e sempre vão mudar. A solução está em mudar sua perspectiva sobre o sucesso. Em vez de buscar a felicidade em mais e mais coisas, comece a cultivar a gratidão pelo que você já tem. Reconheça que sua verdadeira riqueza não está no que você possui, mas na sua paz interior, na sua virtude e na sabedoria que você constrói ao longo da vida. Busque o sucesso não como um fim em si, mas como um meio de viver de acordo com os valores que você acredita. A ansiedade sobre o futuro. Outro problema que todos enfrentamos é a ansiedade sobre o futuro. Quantas vezes você se pegou se preocupando com o que pode ou não acontecer? O medo do que está por vir, a incerteza sobre o que será do amanhã, a pressão para alcançar grandes objetivos. A ansiedade sobre o futuro é uma das maiores fontes de sofrimento que podemos experimentar. A mente humana tende a se antecipar aos problemas que ainda não existem, gerando um estresse desnecessário. Aqui, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva poderosa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, disse: não perca tempo pensando sobre o que vai acontecer no futuro. A única coisa que você pode controlar é o que faz no momento presente. A grandeza do pensamento estoico está no foco total, no presente. O futuro é incerto, e preocupações sobre ele só tomam o seu tempo e energia, sem trazer qualquer benefício real. Não podemos controlar o que acontecerá amanhã, mas podemos controlar nossas ações hoje. O futuro será moldado pelas escolhas que fazemos agora. Preocupar-se com algo que ainda não aconteceu é uma perda de energia que poderia ser melhor direcionada para agir com sabedoria no presente. A solução para a ansiedade sobre o futuro é focar no agora. Pergunte-se: o que posso fazer hoje para avançar em direção aos meus objetivos? Agindo com virtude e sabedoria no presente, você estará construindo um futuro melhor, sem se deixar consumir pela ansiedade. Quando a ansiedade surgir, respire fundo e se lembre de que o amanhã se cria hoje, com suas escolhas e atitudes. Não se sobrecarregue com o que ainda não aconteceu, mas viva com presença e ação. O ciclo das expectativas e frustrações. Quantas vezes você se viu criando grandes expectativas sobre algo, apenas para se frustrar quando as coisas não aconteceram como você imaginou? O ciclo de expectativas e frustrações é um padrão que todos nós enfrentamos, e é uma das principais causas de sofrimento. Quando colocamos nossas esperanças em algo ou alguém, e as coisas não saem como esperávamos, sentimos uma enorme decepção. Sêneca nos ensina que devemos ter uma atitude de desapego em relação às nossas expectativas. Ele disse: as expectativas são a fonte da maior parte de nossas frustrações. Quando você cria expectativas altas demais, você está se preparando para se decepcionar, porque o mundo nem sempre responde de acordo com o que você imagina. O segredo é aceitar a incerteza da vida
e aprender a lidar com os resultados sem deixar que as frustrações tomem conta de você. A solução para isso é cultivar a aceitação do que acontece. Isso não significa que você deve abandonar seus sonhos ou parar de planejar, mas sim que você deve estar preparado para aceitar qualquer resultado que venha, sem que sua felicidade dependa dele. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando não nos deixamos escravizar pelos resultados, mas aceitamos a vida como ela é, com seus altos e baixos. Quando você sentir que suas expectativas estão sendo frustradas, lembre-se de que você tem o poder de escolher como reagir. A frustração não precisa tomar conta de você. Ao invés de se perder nas expectativas, aprenda a viver com aceitação e gratidão por cada experiência, por mais desafiadora que seja. Isso trará uma paz duradoura e profunda, expansão da parte sobre o desapego e a paz interior. Quando pensamos em desapego, imediatamente a ideia de perder algo valioso ou querido vem à mente. Pode ser o fim de um relacionamento, a perda de uma oportunidade que parecia única, ou até a separação de um objeto que trazia conforto. O desapego, no entanto, não se trata de não nos importarmos com essas coisas. Na verdade, é sobre entender que nossa felicidade e bem-estar não devem depender de algo que está além do nosso controle. Epicteto, com sua visão prática e direta, nos ensina a arte de ver o que podemos controlar e o que não podemos. Ele afirma que, se não temos controle sobre algo, não devemos permitir que isso nos afete. Muitos de nós, ao longo da vida, desenvolvemos um apego emocional às circunstâncias externas, à forma como as coisas devem acontecer, ao que os outros pensam de nós. No entanto, ao deixarmos de controlar esses aspectos, começamos a viver com mais liberdade e tranquilidade. A solução que o estoicismo oferece para lidar com o desapego é simples, mas poderosa. Concentre-se apenas no que você pode controlar. Sua atitude, sua resposta às situações, seus valores e seus princípios. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode escolher como reagir a isso. O desapego não significa indiferença, mas uma aceitação plena daquilo que está fora do seu alcance. Aplicando o desapego na prática, imagine por um momento que você perde algo importante em sua vida. Pode ser um emprego, um projeto, ou até mesmo um ente querido. O que você faria? O que você sente? A dor de perder algo ou alguém querido é inevitável, mas, ao aplicar o desapego estoico, você consegue olhar para essa perda com uma perspectiva diferente. Ao invés de se prender ao sofrimento, você pode aceitar a realidade do momento e buscar sabedoria na experiência. Isso não significa que você deixará de sentir tristeza, mas que você encontrará a força dentro de si mesmo para superar essa dor e seguir em frente. De fato, o desapego nos permite liberar o sofrimento desnecessário e cultivar um espírito mais leve. Se a sua felicidade depende de ter sempre o controle sobre tudo ao seu redor, você estará sempre em uma luta constante, uma guerra que nunca acabará. Mas se você se desapegar da necessidade de controle, você começará a viver uma vida mais plena e mais tranquila. O poder do presente. Outra grande lição do estoicismo é a ênfase no presente. Quanto tempo você já perdeu pensando no passado ou se preocupando com o futuro? Esse medo do que está por vir ou o arrependimento do que já aconteceu é uma prisão mental. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e você encontrará força. O passado é um lugar em que não podemos mais viver, e o futuro é uma promessa incerta. A única coisa que temos é o presente. Porém, a maioria das pessoas vive com o pensamento fixado em momentos que já se foram, ou no que ainda está por vir, e isso nos tira a paz. O presente é o único momento em que podemos agir, é o único tempo sobre o qual temos controle." Como viver plenamente no presente? Para viver verdadeiramente no presente, você precisa praticar a atenção plena, também conhecida como mindfulness. Isso significa viver o momento com plena consciência, sem se deixar levar por distrações mentais.
Quando você pratica estar totalmente presente no que está fazendo, seja um simples café pela manhã, uma conversa com um amigo, ou até mesmo um momento de descanso, você começa a perceber que o estresse e a ansiedade diminuem. Ao aplicar o estoicismo na prática, você começa a ver que se preocupar com o futuro ou lamentar o passado é uma forma de viver fora do momento presente. A ansiedade sobre o futuro não ajuda a moldá-lo, e o arrependimento sobre o passado só gera sofrimento. A verdadeira força vem quando você se foca no agora, no que você pode controlar neste exato momento. Viver de acordo com seus valores. Outro aspecto central do estoicismo é viver de acordo com seus próprios valores. Muitas vezes, a sociedade impõe padrões e expectativas que nos fazem agir de forma contrária ao que realmente acreditamos ser o certo. A pressão para seguir certas normas sociais ou profissionais pode nos fazer perder nossa autenticidade. Sêneca, outro grande estoico, ensina que nossa vida não depende do que acontece, mas do modo como reagimos a isso. Como isso pode mudar sua vida? Viver de acordo com seus valores traz uma sensação de autenticidade que nenhuma aprovação externa pode oferecer. A verdade é que, quando você age conforme seus próprios princípios, você começa a se sentir em paz consigo mesmo, independentemente do que os outros pensam ou esperam de você. Esse alinhamento interno é uma chave para a verdadeira felicidade, pois não está condicionado às circunstâncias externas. A solução é simples. Comece a se perguntar se suas ações, suas escolhas, estão alinhadas com aquilo que você acredita ser o certo. Se você se desvia disso por medo ou insegurança, saiba que isso será a fonte de angústia. Por outro lado, quando você começa a tomar decisões que estão em harmonia com seus valores, sua vida começa a fazer mais sentido. O valor da autodisciplina. Autodisciplina é uma das virtudes mais poderosas que o estoicismo promove. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a autodisciplina não se trata de repressão ou de negação do prazer, mas sim de agir de forma racional e equilibrada, sabendo quando é hora de ceder e quando é hora de se manter firme. Epicteto coloca isso de maneira clara. Não são os acontecimentos que nos afetam, mas sim a nossa reação a eles. A autodisciplina nos dá a capacidade de escolher nossa reação de maneira consciente, ao invés de simplesmente reagir de forma impulsiva. Como desenvolver autodisciplina? A autodisciplina começa com o autoconhecimento. Quando você sabe o que é importante para você, o que você deseja alcançar, você consegue discernir quais ações são necessárias para alcançar seus objetivos. Um exemplo disso é o autocontrole alimentar. Se você sabe que comer de maneira equilibrada e saudável é importante para seu bem-estar, você terá a autodisciplina de resistir às tentações que surgirem. A autodisciplina não é uma punição, mas uma escolha consciente que leva ao crescimento pessoal e à liberdade. Quando você aprende a controlar suas ações e reações, você não se sente mais à mercê dos seus impulsos ou dos desejos momentâneos. Em vez disso, você vive de acordo com suas metas de longo prazo. O estoicismo no cotidiano. Agora que exploramos as grandes lições do estoicismo, a pergunta é: como aplicá-las no seu dia a dia? Como você pode viver de acordo com esses princípios, de maneira prática e simples? Cada um dos aspectos que discutimos, desde o desapego até a autodisciplina, pode ser incorporado ao seu cotidiano para trazer mais paz, felicidade e equilíbrio. A chave para isso é a prática constante. O estoicismo não é algo que você aprende em um único momento, mas algo que deve ser cultivado todos os dias. Ao fazer disso um hábito, você se tornará mais consciente, mais equilibrado e, acima de tudo, mais livre. Cada vez que você se deparar com uma situação difícil, será capaz de aplicar as lições estoicas e reagir de maneira mais equilibrada e racional. Conclusão: a jornada estoica. Em resumo, a filosofia estoica oferece um caminho claro para encontrar paz interior em um mundo que parece estar sempre em movimento. Ela nos ensina a viver de acordo com nossos valores, a desapegar do que não podemos
controlar, a viver no presente e a buscar sempre a autodisciplina. Ao aplicar essas lições na prática, você encontrará mais tranquilidade, liberdade e autenticidade em sua vida. Agora, a pergunta que fica é: você está pronto para começar essa jornada? Está disposto a adotar o estoicismo como seu guia para uma vida mais plena? O caminho pode ser desafiador, mas como os filósofos estoicos nos ensinaram, a verdadeira força vem da forma como lidamos com os desafios da vida. A escolha é sua. Comece hoje. O poder de mudar sua vida com a filosofia estoica. Agora, te convido a tomar uma ação concreta. Durante os próximos 7 dias, volte a este vídeo todos os dias. Reflita sobre cada lição estoica e veja como você pode aplicar esses princípios em sua vida cotidiana. Não espere um grande resultado imediato, mas sim um pequeno e consistente progresso. A mudança verdadeira ocorre quando você decide ser disciplinado em sua busca por sabedoria. Ao retornar a este vídeo, você estará reafirmando o compromisso consigo mesmo, com sua própria evolução. Em 7 dias, se você seguir esse caminho com dedicação, verá a transformação começando a acontecer dentro de você.